Será que a dúvida e a preocupação estão impedindo o seu avanço de se concretizar? A dúvida é poderosa. Ela pode não ter mãos físicas para machucar você, mas rouba tudo o que o Senhor tem reservado para você. A dúvida rouba a sua alegria, paz e tranquilidade de espírito. Acima de tudo, ela impede que a sua fé floresça e atraia as suas bênçãos. Preocupar-se, por outro lado, não acrescenta nada a você, só complica as coisas. É por isso que você não deve acomodá-los em sua mente. Neste vídeo, examinaremos a origem da dúvida e da preocupação, o dano que causam quando você os permite em seu coração e como Deus pode transformar a sua vida quando você o permite. Também farei uma breve oração com você no final, então se esforce para assistir até o fim do vídeo. Antes de continuarmos, certifique-se de se inscrever neste canal. A dúvida tem sido um dos problemas fundamentais do ser humano desde a criação do mundo. É uma das armas letais que o diabo usa para impedir as pessoas de receberem o que Deus planejou para elas. Quando você anda na dúvida, está a um passo de não acreditar completamente em Deus. Quando seu coração vacila, você se torna suscetível a perturbar ou interromper os planos de Deus para a sua vida. Mas quando você acredita, tudo funciona a seu favor. A viúva de Zarapa tinha decidido comer a última refeição com seu filho e depois aguardar a morte gentilmente. Ela havia perdido toda a esperança. Agora imagine quando Elias disse a ela para preparar esta última refeição para ele. Ela tinha todas as razões para se preocupar ou até mesmo insultá-lo. Mas em vez disso, ela obedeceu ao profeta e entregou sua última refeição. Felizmente, o profeta deu a ela uma palavra e a assegurou de que, se agisse com fé, Deus supriria suas necessidades até o final da fome. A viúva não duvidou da palavra do profeta, preparou a refeição e isso abriu as janelas da abundância para ela e seu filho. Que Deus poderoso servimos! Se ela tivesse permitido que a preocupação a envolvesse ou até duvidado do profeta, teria perdido a bênção de Deus. Teria perturbado os planos de Deus para a sua vida. Deus teria encontrado uma fonte alternativa para alimentar o profeta. E ela e seu filho teriam morrido. Amado, acha que sua situação é mais grave do que a dela? Acha que foi empurrado contra a parede e vai morrer se nada for feito? Milagres acontecem. Deus quer que você haja com fé, porque por trás de suas ações está a resposta para suas orações. Você não pode ver, mas está bem ali, como Jesus disse a Marta: se você crer, verá a glória do Senhor. Você tem que acreditar primeiro, tem que deixar Deus ser Deus. Ele é o mais poderoso, o começo e o fim, o todo suficiente. Ele tem tudo o que você precisa. Sua preocupação, medo e dúvida não vão consertar a situação. Só Deus pode fazer isso. Então comece a ver como Ele transforma as coisas para o seu bem. Ter dúvidas nem sempre é tão ruim, afinal, somos humanos. Está tudo bem ter nossas dúvidas e medos, mas às vezes as consequências podem ser graves. Deus pode ter revelado as respostas para suas orações, mas você ainda não consegue acreditar nessa revelação. A Bíblia nos conta a história de Zacarias, o pai de João Batista, no relato de Lucas 1:18. Zacarias estava no templo realizando seus deveres sacerdotais quando o anjo Gabriel apareceu para ele e disse que ele daria à luz um filho que prepararia o caminho do Senhor. Em vez de acreditar, Zacarias perguntou como poderia ter certeza de que isso se concretizaria. Ele estava olhando para as realidades físicas dele e de sua esposa, pois ambos estavam em idade avançada. No entanto, a dúvida do sacerdote deve ter enfurecido o anjo Gabriel. Zacarias ficou surdo e mudo até que o filho nascesse. Uma situação semelhante aconteceu para Maria no mesmo livro e capítulo da Bíblia, mas ela respondeu de forma diferente, e isso faz toda a diferença. Ela questionou o anjo, mas sua pergunta era justificada. Ela perguntou como poderia engravidar sem conhecer um homem. Então, o anjo respondeu gentilmente a ela. Maria acreditou nas palavras do Senhor, não fez mais perguntas, mas disse que a palavra do Senhor se cumprisse em sua vida. Essa é a atitude certa que Deus deseja de você. Quando Deus fala, não usa as realidades físicas para julgar as suas palavras. Acredite nele e ele cumprirá sua palavra.
A dúvida e a preocupação capturam o coração por muitas razões. Pode ser o medo do desconhecido, o medo do que acontecerá amanhã. Se você se encontra nessa situação, preciso que acredite que Deus ainda é o começo e o fim. Ele conhece o seu amanhã e o conduzirá ao lugar de glória. Pode não parecer assim hoje, mas Deus está dizendo: confie em mim. Outra personagem da Bíblia, Ruth. A família de seu marido havia sofrido uma terrível desgraça. Seu sogro morreu, o irmão de seu marido também faleceu e ela perdeu o marido. A única pessoa viva naquela família era sua sogra, Noemi. Ruth tinha todas as razões para deixar Deus e desistir, mas ela se manteve firme em Deus. Quanto mais Noemi convencia Ruth a voltar para sua família e se casar novamente, Ruth se recusava. Ruth permaneceu com sua sogra, e Noemi disse que o Deus dela seria o Deus de Ruth. Essa declaração mostra uma profunda fé em Deus. Ela sabia que Noemi não teria mais filhos, e mesmo que tivesse, o filho não poderia se casar com Ruth. No entanto, ela caminhou pela fé e não pelo que estava acontecendo ao seu redor. Ela acreditou na capacidade miraculosa de Deus de transformar as coisas e criar algo valioso, a partir do nada. Deus viu sua fé inabalável e a honrou. Ele a tornou uma das mulheres icônicas em Israel. Mesmo que, embora ela não fosse israelita por nascimento, ela se casou com o parente de seu marido, Boaz, e deu à luz a Obed. Esta foi a linhagem de Davi até nosso Salvador Jesus Cristo. Deus mudou a história dela porque ela decidiu andar pela fé. Você está preocupado com o seu futuro? Pare de se preocupar. Você está preocupado com o que acontecerá amanhã? Deixe isso ir. Você só precisa confiar naquele que conhece o seu futuro. A coisa bonita sobre confiar em Deus é saber que seus planos são sempre bons. Ele não tem planos tortos para nenhum de seus filhos. Você é seu filho, portanto, sua vida está segura nele. Você pode duvidar do poder de Deus por causa de tempos difíceis, mas Deus está falando com você hoje a partir do livro de Isaías 41:13, que diz: pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe segura a mão direita e lhe diz: não tema, eu o ajudarei. Você já notou a confiança das crianças quando estão com seus pais? Independentemente do perigo que os cerca, eles nunca são abalados. Eles continuam dizendo: papai está aqui, ou mamãe está ao meu lado. Essa é a atitude que você precisa cultivar a partir de agora. Você é o favorito de Deus. O Salmo 23 diz que mesmo se você caminhar pelo vale da sombra da morte, Deus estará com você. Portanto, saiba que seja qual for a situação pela qual você está passando agora, Deus está bem ao seu lado. Sua casa pode não estar unida agora, mas Deus entrará e acalmará a tempestade. Jesus entrará em sua vida e mudará aquela situação desagradável ao seu redor. Tudo o que você precisa fazer é entregar todo o seu coração a Ele. Pode ser que você não tenha nada para chamar de seu agora. Você já teve fé nas pessoas, mas elas o decepcionaram. Pare de se preocupar. Você é muito melhor do que os pássaros no céu e as árvores na floresta. No entanto, Deus provê para todos eles. Confie em Deus para o seu sustento, e Ele abrirá as comportas da bênção. A fé é o elo entre você e o poder de Deus. Se deseja que o Senhor haja em sua vida, você deve eliminar a incredulidade. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, se deseja que Deus haja em sua vida, precisa começar a valorizar suas palavras. Se acha que não consegue fazer isso sozinho e precisa da ajuda do Senhor para fortalecer sua fé, então clame a Ele. Um homem veio a Jesus com seu filho possesso. Para chegar até Jesus, ele deve ter ouvido falar dele. No entanto, quando viu Jesus e apresentou seu filho, ele disse que ele não tinha fé suficiente em Cristo. Ele tinha fé o suficiente para se aproximar dele em busca de cura, mas não acreditava plenamente que Jesus poderia curar. Ele disse: se podes fazer alguma coisa... No próximo versículo, Jesus pegou seu coração vacilante e respondeu: tudo é possível àquele que crê. Em resposta, o homem exclamou: eu creio. Ajuda-me na minha incredulidade. Marcos 9:22-24. Foi nesse ponto que Jesus curou seu filho.
Assim como esse homem, você pode ter estado participando de reuniões religiosas, mas será que tem fé suficiente de que Deus pode realizar o impossível em sua vida? Como Jesus disse àquele homem, tudo é possível se você crer. Hoje pare de duvidar de Deus em sua presença. Deus deseja que você ande na fé. Ele não quer que você seja como Tomé, que disse que precisava ver as mãos perfuradas de Jesus e colocar seu dedo nas feridas antes de acreditar. Aqueles que não vê, mas acreditaram, são mais abençoados do que aqueles que viram antes de acreditar. Em 2 Coríntios 5:7 a Bíblia diz: pois vivemos por fé, e não pelo que vemos. Isso lhe diz que sua vida só terá sentido quando você parar de duvidar e confiar no Senhor. Como você pode fazer isso? Entregue suas preocupações a Deus. Para andar na fé, você precisa dar a Deus suas cargas. Ele está mais do que disposto a carregá-las em seu lugar. Fazer isso significa que você lhe deu a chave de sua vida e quando você coloca algo nas mãos de Deus, pode ter certeza de que está seguro. Portanto, sua vida está segura nas mãos de Deus quando você permite que Ele cuide dela. Não passe por aquela dor novamente. Leve-a ao Calvário. Deus está esperando por você. Além disso, você deve deixar Deus sempre guiar seus passos. Quando Deus dirige seus passos, você não precisa se preocupar com nada. O livro de Provérbios aconselha a entregar nas mãos de Deus tudo o que você faz, e Ele estabelecerá seus planos. Se você colocar honestamente, a maioria dos problemas que você enfrentou e que levaram ao medo e preocupação foram aqueles que você decidiu iniciar por si mesmo. Você está tentando colocar suas ideias antes do Senhor, em vez de suas ideias e estratégias após Ele. Deixe Deus ir adiante de você, e você não terá motivo para ter medo ou ficar confuso. Para superar a preocupação e a dúvida, você deve se aproximar daquele que diz que você não deve se preocupar. Nem todos conhecem as capacidades de Deus. É por isso que frequentemente duvidam dele, porque Deus não pode ser visto, e você pode decidir diminuir sua grandiosidade. Mas quando você conhece o Senhor, nunca mais duvidará dele. Deus é o Deus onipotente, o que significa que não há nada que ele não possa fazer. Portanto, quando ele diz que você não deve se preocupar, é porque ele está no controle. Como você pode conhecer mais o Senhor e ter uma fé firme? Medite sempre na palavra de Deus. Esse é o remédio para a dúvida e a preocupação. Quanto mais você lê e medita na palavra de Deus, menos ansiedade terá a sua palavra. Sempre resplandecerá a luz em seu coração. Você não precisará se preocupar com nada, porque a palavra de Deus ministrará paz ao seu coração. As pessoas que se afundam na miséria não cultivaram o hábito de uma comunhão consistente com Deus por meio de sua palavra. Sua palavra revela suas promessas e oferece soluções adequadas para todas as trivialidades da vida. Esforce-se para estudar a palavra do Senhor, para que sua fé possa crescer nele. E à medida que você estuda mais a palavra de Deus, sempre espera pela orientação do Espírito Santo. À medida que você se aprofunda em Deus e em sua palavra, o Espírito Santo começará a guiar e dirigir seus passos. Isso protegerá seus pés das armadilhas que podem levá-lo a situações problemáticas. Quanto mais você caminha conforme a direção do Espírito Santo, mais sua fé aumenta em Deus. E enquanto caminha no Espírito, não se esqueça de parar quando Ele disser para parar. Esta é uma das razões pelas quais muitas pessoas caem no desespero e no medo, porque não estão suficientemente discernentes para saber quando Deus quer uma pausa em suas vidas, e quando Deus cria a interrupção necessária, começam a se preocupar. Seja tão receptivo ao Espírito Santo, a ponto de, quando Ele disser para parar, você pare. É assim que você pode crescer na fé. Quando isso acontecer, verá as mãos de Deus trabalhando em seu favor. Para que sua fé também aumente, você deve ser fervoroso na oração. A oração aumenta sua fé em Deus, porque essa ação o aproxima dele. Sempre que ele fala, você ouvirá. Isso por si só é garantia suficiente de que Deus nunca o abandonará. Como a preocupação e a dúvida entram em seu coração? Isso é impossível. Se você ainda não tem um plano para sua vida de oração, precisa fazer isso agora.
Estabeleça um horário para sua comunhão com Deus todos os dias. Quando você for consistente nisso, conseguirá praticar o último passo com confiança, que é resistir ao diabo e às suas mentiras. No fundo de cada pensamento preocupante, o diabo ocasionalmente insere a dúvida e o medo em seu coração à medida que você começa a orar. Traga cada pensamento sob o controle de Cristo. É assim que se resiste ao diabo. E qual é a sua arma? A palavra de Deus. Esta é a sua espada afiada contra o diabo. No entanto, o diabo pode não usar apenas seus pensamentos para injetar dúvida e preocupação em seu coração. Ele também pode usar as pessoas próximas a você. Portanto, você deve ser perspicaz para conhecer suas táticas e estar pronto para resistir a ele. Mesmo quando ele está falando através de uma pessoa ou situação, isso é exemplificado na vida de Cristo, de acordo com Mateus 16, 22 e 23. Jesus estava falando a seus discípulos sobre sua crucificação e ressurreição. Mas Pedro levou Jesus de lado e disse que isso não aconteceria com ele. Pedro parecia estar preocupado com a vida de Jesus, mas na realidade era o diabo tentando minar a fé de Jesus. Ele estava tentando fazê-lo se preocupar com o que lhe aconteceria. Jesus foi capaz de discernir isso rapidamente. Ele sabia que não poderia ser Pedro falando e imediatamente repreendeu Satanás na vida de Pedro. Você também deve ser perspicaz a todo momento. Satanás pode usar qualquer pessoa para sussurrar dúvida e medo em seu coração. Além disso, enquanto espera por seus desejos em seu coração, cultive uma atitude de gratidão. Quando mantém uma atitude de gratidão, mesmo diante de obstáculos, a dúvida não terá espaço em seu coração. Talvez você esteja dizendo que não há motivos para você agradecer a Deus. Isso é uma mentira do diabo. Faça um balanço de sua vida, desde o dia em que nasceu até hoje, e descobrirá que tem muitos motivos para agradecer. Mas se ainda não tiver nenhum motivo, agradeça a Deus pelo dom da vida. Se não fosse por esse presente, você não estaria assistindo a este vídeo. Em vez de se preocupar, agradeça a Deus pela dor. Agradeça a Ele pelos obstáculos. Esse ato deixará o diabo furioso e seus medos morrerão naturalmente. Deus não está pedindo uma fé gigantesca. Ele está pedindo apenas um pouco. É tudo o que Ele precisa para realizar maravilhas em sua vida. Pare de duvidar e veja milagres acontecerem em sua vida, com fé renovada e confiança em Deus. Vamos nos curvar em oração, Deus fiel. Venho diante do teu trono hoje com gratidão. Obrigado por ser um pai para mim, Senhor. Arrependo-me de toda a minha falta de fé hoje. Reconheço que tenho tido dúvidas em meus pensamentos. Por favor, tenha misericórdia de mim. Dê-me um coração firme, Senhor. Peço que você me ajude na minha incredulidade. Eu costumo orar, mas meu coração ainda duvida de você. Mas a partir de hoje, por favor, renove minha fé em você. Ajude-me a confiar mais em você. Senhor, dê-me a fé para superar essa fase difícil em minha vida. Eu acredito que você pode acalmar as tempestades em minha vida. Mas enquanto essa tempestade durar, por favor, me sustente com a sua palavra. Não devo cair na armadilha enganosa do inimigo. Eu não devo perder meu firme fundamento em você, nem aceitar alternativas. Permanecerei para sempre em sua presença. Ajude-me a resistir ao diabo em todos os momentos. Sua palavra diz que aqueles que não viram, mas acreditaram, já são abençoados. Portanto, ajude-me a sempre andar pela fé e não pela vista em qualquer situação em que me encontre. Ajude-me a ver com os olhos da fé e agir como alguém de fé. Hoje entrego minha vida inteira a você. Tome o controle. Tenho estado controlando a mim mesmo por muito tempo, o que só levou a mais confusão e preocupação. Hoje, entrego minha totalidade a você. Tenha o teu caminho em mim. Vá antes e atrás de mim. Declaro que meu coração não é mais habitável para a preocupação e a dúvida. Agora sou um homem de fé. Tenho certeza de que experimentarei avanços, pois você caminha diante de mim. Declaro que minha situação está se transformando para o bem. Obrigado, Jesus, por renovar minha fé em você. Em nome de Jesus, orei. Amém.
se este vídeo foi útil. Certifique-se de se inscrever neste canal, porque isso torna este vídeo possível. E aqui está outro que você pode gostar.